queridas amigas, que o Senhor seja conosco, que nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos e na sua proteção, na sua paz. Eu tenho um amigo pessoal, judeu, de tradição judaica, vinculado ao judaísmo, que ele me costuma dizer recorrentemente: estamos agora nesse período em Kislev do calendário judaico, e de acordo com o calendário judaico, nós estamos no ano de 5.779, no mês ou no período de Kislev, já que a contagem gregoriana, a contagem do calendário era lunar e feito de uma lógica diferente. Estamos dentro do calendário judaico no ano 5.779. E ele me diz, de maneira jocosa e quase entusiasmada, que, no entanto, quando ele pega um cheque para assinar, a data que ele tem que colocar tem que ser 2018, depois de Cristo. E ele costuma dizer: o seu profeta é alguém especial, porque me faz assinar um cheque de acordo com a data do seu nascimento, o chamado ano zero da era cristã. Só para se ter uma ideia da força, do poder, do recurso poderoso que é o nome Jesus, a sua figura histórica, feita de polêmicas de um lado, de mensagem bela de outro, de várias dissonâncias, obras sobre ele as mais variadas, porque a sua mensagem tem um poder, como diz Groff, o notável pai da psicologia transpessoal, um poder heurístico, ou seja, que carrega um potencial de verdade. Mas Jesus e a sua mensagem, a sua doutrina, vai além disso. Desde Ernest Renan, imortal da Academia Francesa de Letras, que era cético, mas que ocupava a cadeira de hebraico da Universidade de Sorbonne, lecionando esse idioma, o hebraico, e que depois resolveu fazer uma análise do evangelho cético que era, e que se rendeu especialmente ao livro de Lucas, sobre o qual ele deve ter escrito mais ou menos assim: é o mais belo livro da humanidade. E escrevendo uma página especial da obra A Vida de Jesus, Renan vai afirmar mais ou menos nessas palavras: de todos os vultos históricos, Jesus é aquela personagem que chama a atenção e ressalta aos meus olhos. Porque ele foi tão grandioso, que toda personagem histórica conhecida e que é muito biografada o é pela clareza dos dados biográficos. Data de nascimento, data de morte, precisões históricas, certezas e convicções daquilo que fez e daquilo que não fez. E sobre Jesus, há muito mais perguntas do que resposta. Jesus é um vulto intrigante, porque sobre ele há uma lacuna imensa de interrogações, datas e dados não confirmados. Mas a sua mensagem é tão grandiosa, o discurso dele foi tão forte, que impactou o mundo por-vindouro da sua época, já que na sua época, praticamente, ele passou ignorado, desconhecido, despercebido. Jesus, na sua época, não foi notícia. Não chamou a atenção dos centros importantes da cultura grega e romana. Eu costumo dizer que ele não foi viralizado no Instagram da época. Passou quase despercebido do seu tempo. Como uma seita estranha que algumas pessoas ficaram sabendo de maneira bem superficial e distante. Praticamente tinha tudo para que esse movimento fosse abafado, sufocado e ignorado. E hoje, nós praticamente nem darmos conta dele, ou citarmos ele como citamos um movimento social qualquer da história e referir-se a Jesus como sendo um pensador, como Platão, como Sófocles, como um poeta e assim por diante. Jesus, portanto, é especial. E a sua mensagem tem esse milagre, a ponto de Allan Kardec,
na obra memorável A Gênese, quando examina a natureza do Cristo, separando o aspecto histórico, sociológico, o aspecto sobre o qual Jesus foi muito envolvido, o Jesus da religião, o Jesus teológico, o Jesus da Santíssima Trindade, o Jesus do dogma, e o Jesus de Nazaré, Yahshua ben Joseph, Jesus filho de José, que nasceu na antiga Palestina, e embora fosse nazareno, e cuja família era de Nazaré, a tradição dizia que nasceu em Belém de Judá. Veja que até no nascimento a localidade é ponto de controvérsia. A verdade é que Allan Kardec vai dizer que o maior feito de Jesus, o maior milagre, não foi nenhum fenômeno de cura ou fenômeno paranormal que ele operou. Porque outros paranormais fizeram algo muito semelhante, em situações quase idênticas. Quando examinamos um Uri Geller, um Swami Satya Sai Baba, um Daniel Douglas Home, um Edgar Cayce nos Estados Unidos, que produzia fenômenos estonteantes, heterodoxos, movimentando objetos materiais com a força do pensamento, entortando garfos e colheres, como é o caso do primeiro que eu citei. Ou Wolf Messing, na antiga cortina de ferro do comunismo soviético de Stalin, que chegou a produzir fenômenos à luz do dia de movimentação de objetos, de transformação de objetos, de curas também na área médica. Percebemos que essas manifestações não foram exclusivas do homem de Nazaré. Mas Allan Kardec vai dizer que o maior milagre dele foi ter produzido uma mensagem com menos de 3 anos de duração, ter sido assassinado, desconhecido e ignorado. Os historiadores do seu tempo nem registraram sua passagem pela Terra. Porque se a gente for examinar e analisar, a gente vai ver livros e mais livros sobre Cleópatra, Júlio César, Alexandre Magno na Macedônia, Tibério, os grandes poderosos do tempo, Cleópatra, a rainha do Egito e assim por diante. E sobre Jesus há quase que um silêncio histórico, um silêncio que eu costumo dizer que é comprometedor. Allan Kardec vai dizer que o maior milagre dele foi essa mensagem ter reverberado e ter sido mais tarde o sol das futuras épocas. E mesmo deturpada, distorcida, corrompida, prostituída, principalmente na Idade Média, a mensagem vigorou, sobreviveu, foi adiante e se imortalizou, para o bem ou para o mal, de maneira imperfeita, graças aos cristãos históricos de todos os tempos, a essência do ensinamento se manteve. E é a mensagem que mais impacta gerações. Diz Joseph Campbell, o notável mitólogo norte-americano, o maior especialista de mitologia do mundo, dedicou 40 anos no estudo dos mitos. Antes de morrer, já de câncer, na BBC de Londres, ele deu entrevista para Bill Moyers, e entre as grandes considerações que ele fez, ele vai dizer que o arquétipo do herói, ou mito do herói, está presente em todas as tradições culturais, inclusive nas civilizações, ou melhor, nos povos antes da chamada civilização, nos períodos antigos, primitivos, do homem das furnas, do homem das palafitas, e já se encontra na escrita rupestre, nos desenhos das cavernas, a ideia, o mito ou conto que se repete, com roupagens diferentes, mas cuja essência é a mesma, da saga de um herói. Um herói. E é assim que as fábulas, as tradições folclóricas vão repetir esse herói. Campbell, no seu estudo erudito, vai concluir que esse herói é um conteúdo inconsciente, que é do inconsciente coletivo. É um arquétipo que se repete. Ele que manteve relações com Freud e com Jung pessoais. Inclusive ajudou na elaboração da obra de Jung, porque eram amigos pessoais. Campbell vai dizer que esse herói é um conteúdo interno. Por isso os desenhos animados, tanto enquanto as crianças. Porque essa luta entre o bem e o mal e a saga do herói que vai solucionar o problema do mal. Assim Hollywood. Assim nos desenhos famosos hoje, que não apenas crianças gostam, mas muita gente aí adulta que está atrás dos super-heróis, do DC Comics ao Marvel. Diz Campbell que são conteúdos internos. Mas ao ser perguntado por Bill Moyers qual era a causa disso, qual era a razão disso, ele não soube responder. Não soube responder porque faltavam-lhe o conhecimento das raízes espirituais. Emmanuel, na obra portentosa A Caminho da Luz, vai dizer, de maneira sui generis,
que Jesus, o grande ser espiritual, que está por detrás dos processos de elaboração da vida terrestre, que esteja sempre com a sua equipe de engenheiros siderais, que mesmo no começo da vida material da Terra, quando ainda se desprendendo da nebulosa solar, ipsilíteres, Emmanuel escreve isso, e se esfriando de fora para dentro para propiciar condições de vida, a princípio aquáticas, os coacervados, os aminoácidos, os primeiros DNA, aparecem por indução psíquica desses seres inteligentes espirituais que estavam sob as ordens dele, sob o comando dele. E ele sempre esteve por detrás, porque o planeta terrestre tem o seu DNA. Na doutrina espírita, Jesus é muito maior do que se imagina na história. Ele é o construtor, em nome da divindade, da produção da vida no planeta terrestre. O orientador e o elaborador da vida no planeta. Para o Espiritismo, portanto, transcende. O que Campbell não percebeu, e Emmanuel vai dizer em A Caminho da Luz, é que aquele herói, o herói das fábulas, o herói de mil faces, como ele costumava dizer, o herói que aparece em tradições antigas como redentor, um salvador, na verdade era o inconsciente coletivo, mas esse herói é Jesus, cujo psiquismo de todas as culturas sempre intuíram sobre ele. É por essa razão, diz ainda Emmanuel, que em todas as tradições antigas há sempre os escritos a respeito de uma intuição sobre a chegada de alguém especial, que deveria dividir fatos, deveria marcar rumos novos. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, de maneira sucinta, quando aborda a ética cósmica, chamada leis morais, vai perguntar, segundo as leis divinas, as leis morais, qual foi aquele encarregado, aquele ser espiritual, aquele profeta, aquele missionário, que é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao ser humano para ser seu guia e modelo. E os Espíritos responderam, das 1019 perguntas da obra O Livro dos Espíritos, a mais curta, a mais objetiva, apenas Jesus. Em algumas traduções tem vede Jesus, em outras lede Jesus, como se queiram. A verdade é que Jesus, portanto, para o Espiritismo, é o espírito puro por excelência. É aquele que já alcançou o máximo relativo da evolução espiritual sujeita à reencarnação. E conforme a escala espírita, item 100 e seguintes de O Livro dos Espíritos, ele tem total domínio sobre a matéria, característica dos espíritos puros. Total domínio sobre a matéria de tal forma que as virtudes predominam em grau total absoluto, em detrimento de nenhum vício, de nenhuma paixão material da qual já se despojou, a ponto de se tornar infalível, mesmo no corpo físico, mesmo na vida material. Infalível aqui, do ponto de vista moral. Infalível não é de errar uma equação de matemática. Infalível moralmente. A ponto de se tornar esse ser que raramente mergulha no orbe, realizando missões especiais. O Espiritismo diz mais. O Espiritismo diz que Jesus, o Espírito que ficou conhecido na Terra como Jesus, o Cristo, realizou o seu processo evolutivo, já que ele teve um processo evolutivo, questão 115 do Livro dos Espíritos. Todos os espíritos foram criados por Deus, simples e ignorantes. Equivale dizer, destituídos de experiência e isentos de conhecimento. E precisaram desenvolver tanto a experiência como o conhecimento nas experiências da matéria, com contato com o elemento material. Ele realizou o processo evolutivo, diz Joana de Ângeles na obra Nascente de Bênçãos, em outra dimensão, a ponto de ter chegado na Terra, já na condição de espírito sumamente pleno. E essa evolução dele se deu na noite infinita dos tempos, sobre a qual nós não temos quase que nenhuma informação. O próprio Emmanuel vai dizer, espírito da minha condição não tem acesso da evolução e da jornada espiritual pela qual o Espírito Jesus passou. Portanto, se trata de um irmão mais velho, de alguém que já realizou a aspiração máxima para a qual a gente vai. É o nosso futuro. Jesus representa o futuro do ser espiritual. Mas o Espiritismo explica mais. O Espiritismo vai dizer, abrindo parêntese, questão 200, 201 e seguintes, que o espírito, ao mergulhar na matéria e para alcançar essa plenitude de espírito bem-aventurado, espírito pleno, precisa passar pelas experiências que fazem ele se desenvolver em várias áreas do conhecimento e do sentimento,
como Emmanuel costuma resumir a evolução em a asa da sabedoria e a asa do sentimento. Desenvolver, portanto, o intelecto, a evolução intelectual, a evolução do discernimento, intelectual aqui não apenas acadêmico, como também do sentimento, da moral, para formar as duas dimensões do ser espiritual. E para isso, o espírito precisa passar por diferentes experiências distintas, em várias posições evolutivas para desenvolver determinada área do caráter, da personalidade. Entre elas, diz a doutrina espírita que o espírito em si mesmo é assexuado. Reencarna tanto no corpo masculino como no corpo feminino. Porque a experiência na vinculação da polaridade masculina falo-á desenvolver determinadas manifestações, ou tende a se desenvolver mais, determinadas manifestações típicas do hormônio masculino. Ao mergulhar na experiência da feminilidade, ele é convidado, graças aos hormônios femininos, a também aprimorar-se e a desenvolver-se em outras áreas do caráter, da personalidade, porque possibilitam a tendência maior a determinado gênero de experiências em uma polaridade, em um gênero, em um sexo e em outro sexo. Em si mesmo, o que guia ele na escolha dessas polaridades seria, naturalmente, o tipo de tarefa e o tipo de experiência que ele vai vivenciar, que às vezes é mais propícia para um gênero ou para o outro. Porque a pergunta que surge num tema como esse é por que Jesus, então, o Espírito Jesus, não mergulhou na carne feminina e não se tornou uma mulher que deveria servir de referência para todos nós. Há muitas especulações, muitas polêmicas sobre isso. Pensamos nós que não teria nenhum problema ele mergulhar num corpo feminino para se desenvolver e para apresentar a sua tarefa, a sua missão. Mas, diante do contexto cultural e da sociedade da época, ele enfrentaria muito mais dificuldades. A mulher era impedida, era proibida, inclusive, de acessar determinados ambientes. Jesus teria muito maior dificuldade em realizar sua missão se mergulhasse no corpo feminino, porque o espírito daquele que late, ele já realizou as duas potências. Como diz André Luiz em Evolução em Dois Mundos, ele perdeu os característicos sexuais de uma ou de outra área. Quando eu falo característicos sexuais, eu estou dizendo das dimensões acentuadamente de um lado ou do outro. Aquele indivíduo que é mais masculino, muito, ou mais feminino. E aí André Luiz conclui dizendo a evolução dos por essa razão que o ditado popular diz que a gente não sabe o sexo dos anjos. Porque ele conseguiu já todas as potências da alma. Em perfeita harmonia. E Joana de Ângeles, em Vida e Desafios e Soluções, vai dizer que alcançou a androgenia psicológica. Um ser andrógeno. As dimensões equilibradas da personalidade ou das características que André Luiz chamam positivas ou passivas ou ativas, como ele costuma dizer na sua obra. Mas a verdade é que esse espírito notável, que deveria enfrentar muito mais dificuldade vindo como mulher, é óbvio, por conta de um contexto cultural muito perverso e muito difícil, não deixou de contar com muitos colaboradores. Diz Humberto de Campos que não é à toa que na época que ele nasceu, na época de Otaviano, o imperador romano, o mundo estava em paz, pelo menos no Império Romano, que era caracterizado quase sempre por guerra. E os historiadores não compreendem por que o mundo estava em paz. Porque naquele momento a psicosfera estava saturada de visitação constante de espíritos de alto quilate, que eram os embaixadores dele. Alguns que ficavam no mundo espiritual e outros que mergulhavam com ele na carne para colaborar com seu messianato, com a sua tarefa especial. Os discípulos de Jesus, portanto, são um assunto especial. Marcos, o evangelista, em uma nota especial, e mais tarde João também fala algo parecido, ele diz, e ele falava tudo por parábolas, mas aos discípulos falava tudo em particular. Mais tarde no evangelho de João, alguém pergunta, Senhor, por que a eles, a multidão, vós falais por parábolas e a nós não? E ele teria respondido, porque a vós foi dado conhecer o reino de Deus. O que significa dizer? É porque vocês têm condição melhor de compreender a minha doutrina em aprofundamento para depois serem os agentes multiplicadores da minha mensagem quando eu não estiver mais no mundo. Mais tarde, quando eu não estiver, serão vocês os disseminadores da minha mensagem. E é necessário equipar vocês
com um grau, um conteúdo mais robusto, porque vocês têm condição, assim, de digerir aquele alimento. Paulo mais tarde falaria que para criança, o leite. Para adulto, o alimento sólido, que já consegue digerir. É essa metáfora que ele vai utilizar. Os apóstolos, portanto, os discípulos mais diretos, são aqueles espíritos encarregados de colaborar com a sua mensagem. Alguém vai dizer, mas quanta gente atrapalhada. Quanto discípulo atrapalhado de Jesus. Quanta gente que batia a cabeça. Aqui para nós, se Jesus fosse um consultor de logística de recursos humanos, ele seria uma tragédia. Porque parece que a coisa não deu muito certo não na gestão de pessoas. Pelo menos enquanto ele estava encarnado. Enquanto ele estava com eles. Porque é um traindo, outro negando, todo mundo se dispersando no momento da cruz, no momento da crucificação. A coisa não deu muito certo em termos de gestão de pessoas. Mas é porque a gente está examinando do ponto de vista material. Do ponto de vista apenas humano. O termo apóstolo vem de apostolém ou apostolai, envio, enviar, apóstolo, os enviados. Aqueles que são encarregados de serem enviados em missão. A verdade é que quando a gente examina os 12 apóstolos, não é à toa 12, talvez fazendo referência às 12 tribos de Israel, para fazer uma comparação aí com a tradição mosaica. Praticamente, simbolicamente, cada apóstolo simbolizaria uma tribo específica. Então, era, portanto, aqueles apóstolos, o grupo que deveria ser encarregado de ser mais tarde os representantes dele. Mas por que será que aquela equipe era assim? Espírito puro, crístico, ele tinha embaixadores crísticos. Ele podia mergulhar no corpo com os seus anjos siderais, espíritos mais capazes. Embora os apóstolos não fossem homens, não fossem espíritos grosseiros, não eram. Eram homens grosseiros, pescadores, analfabetos, dados ao trabalho braçal. Eram homens grosseiros na matéria. Mas o espírito ali mergulhado não eram grosseiros. Já eram sensíveis à sua proposta. Já eram colaboradores à sua mensagem. Reencarnaram na experiência de pescadores, de trabalhadores braçais, de analfabetos, na sua maioria. Mas não eram espíritos rudes. Mas ele próprio vai dar a solução, ou melhor, vai dar a resposta para isso. Ele vai dizer, referindo-se a João, o Batista, que fazia parte desse grupo espiritual, que dentre os nascidos de mulher, João, que representava esse grupo, porque João veio antes dos apóstolos, João é o maior de todos. Mas no reino dos céus é o menor de todos. E Hermínio de Miranda, analisando essa mensagem, vai dizer que ele estava dizendo que todos aqueles nascidos de mulher, quem é nascido de mulher, são os espíritos sujeitos a reencarnar, nascer de mulher. São aqueles que precisam mergulhar na carne, experimentar a vinculação da vida material, nascidos de mulher. Dentre os nascidos de mulher, ou seja, dentre aqueles que estavam no plano físico, João, o Batista, representando esse grupo, era o maior de todos. Mas no reino dos céus era o menor. Ou seja, ele estava dizendo que dos meus colaboradores, esses aí são os mais humanos, são os mais ligados à terra. Ou seja, ele escolheu o grupo mais problemático. Aí você pergunta, por quê? Ele não podia escolher espíritos do quilate dele? Podia. Mas esses espíritos iam dar uma lição de tal forma que ia ficar muito inacessível para a gente. Os apóstolos, os 12, representam a miniatura de tudo que pode acontecer na humanidade. Porque ali, nos 12 apóstolos, existe de tudo. De vício e de virtude. Existe de tudo você vai encontrar. Você vai se identificar. Porque a tarefa do evangelho é de se identificar. É uma tarefa de identificação. Não são anjos, eu digo isso sempre, não são anjos indo à terra para ensinar a angelitude. São seres humanos buscando a sua espiritualização. Não são anjos falando a homens. São homens buscando a angelitude. Essa é a tarefa do evangelho, essa é a ideia. Por quê? Porque evangelho significa redenção. Essa é a proposta do evangelho. Redenção. Para que você se identifique. E se você olhar, você vai ver que a abordagem de Jesus para os apóstolos não é uma abordagem material. Por isso que o Espiritismo, Kardec vai dizer, que o Espiritismo tem a chave. A chave para solucionar os enigmas do evangelho. Por quê? Qual é a chave espírita? A do mundo espiritual. De lá para cá. Se você olhar
a abordagem de Jesus do mundo espiritual para a terra, você vai entender muita coisa. Porque, do contrário, você vai achar que Jesus não tinha noção de geografia, escolheu uma cidade miserável para dar uma mensagem. Por que não escolheu Roma, as grandes tribunas da Grécia? Por que ele não se associou a políticos do mundo para fazer, né, um mutirão aí? E escolheu Cafarnaum. Devia ter 500 pessoas, mais ou menos, na época. 500 habitantes. Uma cidade menor do que muito bairro de Salvador. Chamando pescadores que não tinham nenhuma importância. Humberto de Campos vai dizer que quando ele chama André, Simão, Pedro, que estava do lado, o irmão, disse assim, Reino dos Céus aqui em Cafarnaum, será que a gente consegue reunir assim umas 50 pessoas aqui para falar sobre esse Reino dos Céus? Jesus sorri e não explica naquele momento. Por que não explica? Porque o Reino do Céu já estava começando no coração deles. O Reino do Céu já estava sendo trabalhado no coração deles. Joana de Ângeles vai dizer, não era um mutirão para chamar pessoas para uma revolução social. O foco de Jesus não era no homem social, e eu arrisco dizer que não era no homem psicológico. Era no homem espiritual. A abordagem de Jesus, o foco de Jesus, de Joana de Ângeles, era tocar aqueles espíritos. Ele estava chamando aqueles espíritos não para aquele momento, mas para os futuros séculos. Seriam os futuros colaboradores da sua mensagem. Chico Xavier tem uma mensagem que ele vai dizer, Emmanuel costuma me dizer que não passou um século sobre a Terra que não houvesse um apóstolo de Jesus reencarnado na humanidade. Que pelo menos um apóstolo de Jesus não estivesse no corpo físico. Um século. Eles sempre estiveram, do mundo espiritual para a Terra, se revezando e colaborando com o progresso. Então, quando Jesus chamava aqueles indivíduos, chamava os espíritos, convocava-os. E cada apóstolo daquele tinha um vício e tinha a virtude que era a solução do vício. É que nem Hahnemann na homeopatia. A cura está no próprio veneno. Similia similibus curantur. Semelhante cura semelhante. Porque o problema dos nossos vícios é porque no vício está também a solução. O vício não deve ser destruído, mas modificado, reeducado, transformado. Essa é a ideia. É uma questão apenas de ajuste. Pedro, só para citar alguns, era temperamental, portanto medroso, porque toda pessoa medrosa é temperamental. Toda pessoa que é medrosa é agressiva, porque agride com medo de ser agredido. Oscila, é instável. Mas do medo de Pedro, Jesus sabia que quando ele burilasse, era uma questão só de burilar, de ajustar o foco, como da câmera ou do volume, e aquele medo se tornaria numa referência máxima de prudência e de vigilância. Quem leu Paulo Estevão sabe isso. Que ele salvou a pele de Paulo mais uma vez com a sua prudência. Que ele chamou Paulo para conversar e aconselhou Paulo. Peraí, não é bem assim. Que ele salvou a igreja cristã primitiva porque era um exemplo de vigilância. De prudência. O medo se tornou prudência. Se tornou vigilância. Paulo, o fanatismo, a agressividade, a intolerância, ajustou e se tornou o quê? Obstinado, perseverante. Era a mesma energia, só que direcionada agora para o lugar certo. E ele estava na tarefa certa. Porque você já pensou João Evangelista fazendo a tarefa de Paulo? Dado a sonhos, a devaneios. Tinha que ser Paulo mesmo. Para viajar, nadar no mar, em cima de cavalo, de camelo, a pé, dormindo no relento, quase não comendo. Era aquele temperamento que foi direcionado para a virtude, o bem. João Evangelista, romântico, idealizador, que em certo nível é até negativo, porque tira a pessoa da realidade, deixa a pessoa no mundo alienado. Ajustado se tornou exemplo de dedicação e de abnegação, a ponto de cuidar da mãe de Jesus. Porque toda pessoa abnegada e dedicada somente consegue ser porque tem o ideal, porque idealiza. Porque um gesto isolado de bondade todo mundo pode fazer. Mas uma dedicação de anos e anos e anos, a pessoa tem que alimentar algum ideal. Tem que ter na alma alguma coisa que alimenta ela. É assim com os grandes homens e mulheres. Por isso, esses homens e mulheres estavam diante de uma revolução que eles sabiam que estava acontecendo. Só não sabiam que nível era. Alguns se questionavam o tempo todo. Mas eles sabiam que era algo grandioso. Que estava diante de alguém especial. A princípio, eles não achavam isso não. Pedro, por exemplo, com esse temperamento, de vez em quando queria puxar a orelha de Jesus.
Peraí, mestre, eu sou o mais velho que você, porque na cultura judaica, né, o patriarcal, o ancião, o mais velho é que tem primazia. Aí Jesus, na última ceia, senta na cabeceira. Era o mais velho que devia sentar, e Pedro, de vez em quando, tenta corrigir, tenta, né, botar Jesus no lugar dele. Por quê? Porque no início ele não sabia com quem estava falando. Ele achava que era apenas um profeta especial, admirável, mas não sabia que estava diante do profeta dos profetas. Daquele que era a referência máxima, do Messias esperado. E entre esses colaboradores, porque temos os apóstolos, que talvez, penso eu, também reencarnaram como homens, para também terem condições materiais de produzirem a sua mensagem de maneira mais, não diria mais fácil, menos difícil, ou com menor número de obstáculos. Mas, entre esses, tem discípulos mais distantes entre aspas, né? Aqueles que não faziam parte daquela equipe dos apóstolos, mas tinham também um número incontável de mulheres. Mulheres que foram e exerceram um papel especial na doutrina de Jesus, no Evangelho de Jesus. Mulheres que tiveram papel de destaque. Mulheres que fizeram a diferença, tanto com ele, como mais tarde, depois, para a propagação da doutrina dele. Mulheres que se notabilizaram, que se tornaram uma verdadeira referência ao cristianismo. Mulheres que no judaísmo, sociedade desigual, patriarcal, intolerante, preconceituosa e machista, eram vítimas do contexto da época. A missão da mulher no judaísmo tem algo de muito bonito, mas também tem muita desigualdade. Era uma sociedade muito desigual e injusta. É claro que havia mulheres que eram referências. Quem não se recorda da matriarca Sara, a mulher de Abraão, que se tornou uma referência em função da atitude, inclusive, de ser mais tarde a mãe de Isaac. Mas que antes disso tem toda a história com a escrava Agar e com o filho Ismael. Filho esse que nasceu do relacionamento de Abraão com a escrava Agar. Para quem não sabe, no judaísmo, para um casamento se efetivar, é necessário ter um filho. De preferência, um filho homem, o primogênito. Veja a cultura patriarcal. Porque seria responsável por, mais tarde, dar expansão à linhagem do pai, da figura paterna. E eles já estavam casados já há algum tempo. E, naturalmente, completando os 10 anos, o casamento poderia ser desfeito. Porque não era reconhecido pela sociedade. Se não tivessem filhos. Veja que coisa absurda, mas era a cultura. Era bíblico. As pessoas acreditavam que se tivesse o filho é porque Deus abençoou. Senão era necessário desfazer o casamento. Essa era a ideia. E Sara com a postura, até porque havia todo um caldo de cultura onde a poligamia masculina era permitida. Era considerada. Abraão dorme com a escrava Agar. Tem o filho Ismael. Mais tarde eles dois, esposa e marido, Sara e Abraão, tem mais tarde Isaac. Isaac vai ser o pai da raça judaica. E Ismael vai ser o pai do povo árabe. Pai de 2 povos mais tarde. Esse Ismael, que mais tarde seria o guia espiritual do Brasil, o mesmo Ismael que reencarnou naquela oportunidade. A verdade é que a sociedade era muito injusta com as mulheres. Basta comentar, basta citar, que o fluxo menstrual era sinônimo de imundície e de contaminação espiritual. A mulher, no período do fluxo menstrual, não podia o homem tocar nela, porque se acreditava que passava essa imundície para ele. Veja que coisa. Eu espero que ninguém se chateie, porque eu só estou contando o que aconteceu na época. É verdade. Havia essa tradição. Mas não apenas isso. Se fosse só isso, tem muito mais coisa. A mulher era vetada a entrar no templo, no local do Santo dos Santos e no local das discussões da sinagoga. Era vetada. Ela ficava só no átrio dos gentios, os estrangeiros e mulheres. Daí os episódios que Jesus tem, por exemplo, no gasofilácio com o óbolo da viúva. Aquela mulher é sempre fora do templo, porque a mulher era impedida de entrar no templo. Por causa de um preconceito. De uma situação que provém, inclusive, da tradição bíblica antiga. A ideia de que Deus é homem. Adão é homem. Não, Eva é mulher, mas Eva não é um ser integral. Eva é um pedaço dele. Carne de segunda. Veja a coisa. A semente é mulher. A serpente é mulher. Que tentou. Até o diabo é mulher. No Antigo Testamento. Olha que coisa.
Adão cai em tentação. Mas Adão cai por causa dela. Que Eva foi seduzida pela serpente, e aí seduziu ele e ele caiu na tentação. Olha que cultura que vai se transferindo a ideia da culpa da mulher. Essa era a tradição. A falta de coerência. Outra coisa que é jurídica na época. Embora a monogamia fosse muito festejada, porque o monoteísmo parece ter chegado teoricamente com monogamia, a ideia da unidade, relação de um Deus só, relação exclusiva no vínculo conjugal, essa era a ideia que na prática nem sempre funcionava assim. Porque muitas vezes, juridicamente, a monogamia era exigida pelo sujeito feminino. Havia a tradição do dote, a carta de casamento, e a depender da condição financeira do sujeito, ele podia ter várias esposas, mas a mulher tinha que ser vinculada a ele. Daí a ideia do adultério sempre está envolvendo o sujeito, criaturas femininas. Por quê? Porque do ponto de vista jurídico, na época, como a mulher era propriedade do homem, porque comprou através do dote, se ela se envolvesse com outro homem, era adultério porque era roubo. Roubo de propriedade. Daí aquele diálogo de Jesus em relação à carta de divórcio. Que Jesus dá uma resposta que muita gente não entende, acha inclusive que é uma colocação antifeminista. Não, ele estava salvando as mulheres ali. Só depois de um tempo, outro tema para a gente abordar isso, porque é um tema longo. Mas a verdade é que Jesus sempre tinha uma atenção maior em relação aos excluídos da sociedade, aos desconsiderados da sociedade, de maneira geral. Aqueles que eram rejeitados. Por quê? Ele não descartava, vamos colocar aqui de maneira clara, porque não era uma plataforma política, nem era uma atitude piega social, demagoga, em prol apenas dos pobres, não era isso. Ele não desconsiderava atender ninguém. Ele esteve com Zaqueu, que era rico, ele esteve com Nicodemos, que era poderoso no Sinédrio, juiz do Sinédrio. Ele não desconsiderava atender quem quer que fosse. Mas ele tinha um olhar e tinha uma preferência de estar convivendo com aquelas pessoas desconsideradas. Por quê? Humberto de Campos vai dizer em Boa Nova, em uma fala dele, Mateus disse ele para Levi: você já viu algum poderoso que está muito cheio de poder ou cheio de coisa se importar com as coisas do céu? Eles estão tão distraídos, eles estão tão cheios de outras coisas que eles não se interessam pelas coisas espirituais, com raras exceções. Aqueles que estão sofrendo, eles têm uma abertura maior espiritual. Eles estão mais sujeitos, sensíveis a pensar no transcendente. E é por isso que Jesus era visto com pessoas de má vida, consideradas de má vida, os excluídos da sociedade, os doentes, que era sinal, inclusive, de pecado. Era a ideia. Porque a carência humana abre espaço para o desejo de espiritualidade, para preencher a carência. E Jesus era visto assim, inclusive com pessoas consideradas promíscuas, viciadas. Já pensou você hoje ser visto assim? Jesus era visto com prostitutas muitas vezes. Já pensou você estar envolvido com um garoto de programa aqui do lado? Não, mas a minha reputação. Ele não tinha medo. Ele não tinha receio de ser mal falado. E era mal falado. Já existia essa coisa de maledicência na época, né? Hoje um pouquinho melhor. Mas na época já existia. E ele, é claro, que tinha uma atenção especial em relação às mulheres. Especial não no sentido de privilégio. Porque era o espírito que penetrava as realidades espirituais das coisas. Mas porque o ser feminino muitas vezes estava, como está, muitas vezes, muito mais atento às questões espirituais. Basta ver a tendência da frequência ao centro espírita, como as criaturas femininas buscam mais. Como a tendência de buscar se conhecer, se melhorar. O sujeito feminino busca mais. E Jesus teve encontros especiais com mulheres. No Evangelho, os encontros que ele teve com algumas mulheres ficaram na história da humanidade. Vai até a Samaria e dialoga com a samaritana. Parêntese. Se um homem não podia falar com uma mulher no período do fluxo menstrual, porque aquilo poderia contaminar, um profeta, um homem de Deus, não poderia falar com uma mulher em momento nenhum. Pior ainda, tocar uma mulher. Na cultura brasileira a gente se abraça, a gente se beija. Na cultura israelita da antiga Palestina, isso era um absurdo. Pior, os samaritanos tinham rixa com os judeus. E os judeus tinham rixa com os samaritanos. É uma briga histórica. Desde, inclusive, da escravidão na Babilônia,
a miscigenação, a invasão dos filisteus. Os filisteus invadiram determinada parte da Samaria, estupraram inclusive as mulheres, teve uma miscigenação com essa mistura, com essa fecundação, e aí aquela etnia, aquela linhagem que nasceu fruto dessa mistura, foi visto como pessoa de má vida, pessoas que não eram filhas de Deus, pessoas desconsideradas. Além do que, a divisão de norte e sul da antiga Palestina. De um lado, Jerusalém, a capital de Jerusalém, da região de Judá. De outro lado, o reino da Samaria, que tinha Samaria como capital. De um lado, Israel, capital Jerusalém, de outro, Judá, capital Samaria. E eles brigavam, a ponto de um matar o outro, inclusive. Era de morte. Jerusalém tinha um templo, e acreditava-se que Deus estava lá. Samaria tinha um templo, aquele templo de Garizim, de Siquém, acreditava-se que estava lá. E havia uma briga. Jesus vai até Samaria. Curiosidade, o primeiro momento em que Jesus se revela como Messias é nesse diálogo com a samaritana. João capítulo 4. Quando ele vai a Samaria e ele declara pela primeira vez a uma samaritana. Os apóstolos deviam estar com vergonha alheia. Porque todos judeus, ele não estava falando a um samaritano, não se falava um samaritano. Imagina uma mulher samaritana. E a própria mulher samaritana ficou escandalizada. Ele chega no poço, o famoso poço de Jacó, onde o grande patriarca esteve lá. Né? Jacó, da linhagem de Abraão. Abraão era pai de Isaac. Isaac, pai de Jacó. Esteve ali. Então, ele chega à mulher e pede ele para beber água. Ela estava com uma balde. Ele olha e diz, mas como é possível falares a uma samaritana? Ela própria se surpreendeu. E ele diz, se tu soubesses quem é esse que te fala, seria tu que me pediria água, porque essa água que tu tens aí para me dar, matará minha sede por agora, mas logo mais terei sede novamente. Mas a água que eu tenho para te oferecer matará tua sede para todo sempre. Era como se ele estivesse dizendo, olha, eu estou jorrando para você. Ela olha e diz, tu és profeta. É verdade que nas Escrituras está dizendo que viria o Messias e ele deveria... Mulher, eu o sou. Eu que te falo. Senhor, dizem que deveríamos adorar o Deus aqui no Monte de Garizim, outros em Jerusalém. Um dia meu Pai será adorado em espírito e verdade. Nem em um monte, nem em outro, mas no altar do coração. Vai e chama ao teu marido. Conversar sobre marido com uma mulher samaritana. Mas eu não tenho marido. E é verdade, porque 5 você já teve. E esse que tu tem não é teu marido. Ela exclama, porque era vista como uma pessoa de má vida, porque buscava a felicidade, mas aquilo que ela buscava numa sede que não conseguia saciar. Ele estava dizendo que ele era o marido, no sentido espiritual da palavra. Que quando ela se casasse, daí a ideia de noiva de Cristo vem daí. Ela se casasse com aquilo que ele representava, mataria a sede dela, a sede de afeto. Que era um afeto muito mais sensorial do que um afeto realmente espiritual. Ele, portanto, teve esses momentos. O diálogo com a chamada mulher adúltera, a mulher pega em adultério. É a única vez que a gente vai ver no Evangelho Jesus escrevendo. E se escreveu na areia, não era dentro do templo, era no átrio. Escrevendo na areia, quando a mulher foi jogada na sua frente. Aquele povo ali não queria nem apedrejar aquela mulher. Estava nem aí. Queria, na verdade, causar uma armadilha a Jesus. A lei prescreve que devemos apedrejar uma mulher que foi pega em adultério. Mas você fala em misericórdia e amor. E aí? Tem gente que gosta de colocar a gente nessas armadilhas, né? Até no movimento espírita a gente vê isso. Pergunta a um palestrante, o que você acha disso? E depois pergunta a mim. Não, mas Flávio disse isso. E aí parece que os dois estão brigando. A gente vê isso direto. Jesus, então, percebe e diz que aquele que estiver isento de culpa, que atire a primeira pedra. E Emmanuel, de maneira lindíssima, vai dizer que aquela mulher é o símbolo de toda a humanidade. Aquela mulher representa o símbolo de toda a humanidade. Primeiro, porque um problema desse é um problema íntimo. Ninguém deve se meter na vida sexual de ninguém. Depois, que ninguém, diz Emmanuel, que não tenha erros nessa área, seja nesta ou em reencarnações remotas. A mulher representava, portanto, a humanidade toda. Quantas orientações! E é interessante que Jesus dava orientação específica para cada freguês ou freguesa. Para cada sujeito ele dava uma orientação.
Por exemplo, para o jovem moço rico, ele pediu para se desprender tudo, doar aos pobres e seguir. Mas para Zaqueu, ele não pediu para doar tudo aos pobres. E Zaqueu era rico. Porque ele sabia a necessidade de cada um. O importante era segui-lo espiritualmente. E aquilo que impedia, ele então orientava. Joana de Cusa, a mulher do intendente de Herodes Antipas, ali na antiga Palestina, em nome de Roma, romana, patrícia, e ela dá uma orientação a essa mulher, dizendo que aceitava o testemunho e o sacrifício dela, mas não agora. Primeiro que ela se desobrigasse com os compromissos que ela tinha com aqueles mais próximos dela, marido e filhos ainda pequeno. A mulher hemorroíça, com fluxo de sangue. Alguém me tocou, e Allan Kardec tem um estudo belíssimo sobre isso, sobre essa passagem, quando vai dizer, por que ele disse alguém me tocou? Eu senti de mim desprender uma virtude, e Allan Kardec explica na lei dos fluidos. Eram os fluidos que Jesus sentiu e que curou-a, apenas por tocar nele, porque ela tocou em Jesus psiquicamente. Ela não tocou só nas vestes dele. Ela entrou na faixa do Cristo e tocou ele, nesse sentido. E ele diz, alguém me tocou, porque senti de mim sair uma virtude. E Pedro, se eu sei lá quem foi que ele tocou, uma multidão dessa aqui atrás da gente, você vem me perguntar quem foi que ele tocou? Porque Pedro é bem parecido conosco. Bem humano. Aliás, a gente é mais desequilibradão. Mas, e outras mulheres menos conhecidas. Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, quem não lembra? Maria de Jerusalém, muita gente não sabe quem é essa senhora. Maria de Jerusalém foi uma viúva, algo rica, que viveu em Jerusalém. E que diz Emmanuel e Paulo Estevão, após a morte do Cristo, os primeiros cultos cristãos aconteceram na casa dela. Antes mesmo da igreja cristã primitiva, a igreja a Casa do Caminho, ser construída e começar as primeiras atividades. Alguns historiadores, alguns estudiosos especulam que a última ceia que aconteceu em Jerusalém foi na casa dela. Onde houve aquela ceia com cordeiro, com pão, com vinho. Maria de Jerusalém é mãe do evangelista Marcos. Quem leu Paulo Estevão sabe disso. É provável que Marcos assistiu à Santa Ceia muito pequenininho. Porque após a morte de Jesus, muito tempo depois, com 16 anos, Maria de Jerusalém, antes de morrer, dá o filho a Simão Pedro, para que ele possa encaminhar o filho ao evangelho. Lívia Cornélio Lentúlia, a esposa do senador Públio Lentulus, que depois de cansada do temperamento déspota e arbitrário do marido, graças a uma sugestão da sua escrava Ana, quando a família viaja para Cafarnaum, ela vai até o mar do Tiberíades, entra naquela multidão e nunca mais vai esquecer aquele dia, quando ele chega, aquela figura maravilhosa e especial, e começa a falar, que ele preencheu a alma, e começa depois a atender individualmente a uma pessoa diante da multidão. E depois de conversar com Simeão, o seu amigo e pai espiritual, que apertava suas mãos, emocionado, dando-lhe inclusive a orientação, Simeão, tu queres dar vida, eu aceito. E não está muito longe de eu ver você se sacrificando em holocausto por mim. Olha para Lívia e diz, quanto a ti, volta para casa. Renova-se interiormente. Tem outra disposição. Aqueles que estão perto de você não te compreenderão agora. Mas eu te conheço. Eu te observo. E eu aceitarei mais tarde a tua doação total para mim. Quando ela volta em casa, Públio Lentulus, que é uma das encarnações de Emmanuel, está na porta e já recebe ela esbravejando. E quando vê ela de roupa humilde, vestida de judia, diz, mas será possível que você nem respeita a minha tradição de romano, vestida a caráter? Mas ela estava outra mulher. Olha para ele e encara e diz, eu amo você, mas também amo o cristianismo. E quero lhe dizer que assim procedi para que as minhas vestes de romano não chamasse atenção diante daquela multidão tumultuada, sofrida, infeliz. Ele começa encolarizado a agredi-la e ela tranquila, sem se afetar. A partir daí, era outra mulher, Maria de Nazaré, a sua mãe, espírito ligado a ele, que ele olha para ela no momento final da cruz e diz, mulher, eis aí teu filho, e olha para João, filho, eis aí tua mãe. Os laços que nos vinculam de mãe e filho se rompem, porque eu estou sob o comando maior.
Ele será o seu filho espiritual. E Maria seria a mãe da humanidade inteira, representada em João. E te esperarei cá. E te conduzirei para cá mais tarde. E Maria de Madalena, que talvez seja um dos símbolos mais importantes do Evangelho. Símbolo esse que marcou toda uma saga. Alguns estudiosos, inclusive no meio espírita e a respeito, discutem na teologia, até hoje isso não é ainda completo. Maria de Madalena, quem seria? O que seria? E há muita tradição, há muita especulação, até inclusive algumas fantasias, que Jesus casou com Maria Madalena, etc. Nada contra, não tem nada demais Jesus ter casado. Não tinha nada demais, não mudaria em nada. Mas não era a tarefa dele. E de acordo com as informações espirituais que a gente dispõe e os arquivos históricos, tudo indica que não. Até porque ela chamava ele de Rabi, mestre. Não é um tratamento de marido e mulher. Mesmo naquela época patriarcal. Tudo indica, portanto, que não é o caso. E isso é de só menos importância. Mas a verdade é que o maior discurso do amor, quem lê Humberto de Campos Boa Nova vai ver isso, ele conversando com Maria Madalena, foi com ela. Sabe por quê? Porque o problema dela era a carência de amor, que ela buscava de maneira desordenada. Eu sei que há alguns autores que discutem a possibilidade de Maria Madalena não ser meretriz. Mas Magdala era a cidade da prostituição. As pessoas acorriam lá. E prefiro ficar com Amélia Rodrigues Espírito, Joana de Ângeles e o próprio Emmanuel, que atestam essa ideia. Que ela teria sido realmente uma comerciante da perturbação e da prostituição carnal. A verdade é que, penso eu, pessoalmente, que naquele primeiro contato, ela que estava acostumada a lidar com os homens de uma maneira sensorial e sensual, penso eu, que ao conhecer aquele homem, que tratou ela de uma forma que nunca ninguém houvera tratado, eu até imagino que pode ter surgido um encantamento humano, um inebriamento humano, porque ela não sabia com quem ela estava. Ela não tinha ideia de quem era aquele homem diante dela. E estava acostumado à linguagem sensual, sensorial. Só depois, penso eu, que ela vai despertar. O Espírito Emmanuel, em Caminho, Verdade e Vida, vai dizer que de todos os exemplos do Evangelho, mesmo Saulo de Tarso, que fez uma mudança, uma revolução, ninguém se transformou tanto como Maria de Madalena. Porque Saulo, estou repetindo ipsi verbis, ou melhor, ipsi literis, porque Saulo tinha a consciência viciada na lei, mas era casto, era abstêmio, era frugal e tinha disciplinas morais. E Maria Madalena não. Era todo um jogo de viciações e era uma obsidiada. E ela saiu do pântano de vício para um exemplo de virtude de tal forma que não foi à toa que ela foi a mensageira da ressurreição. Diz Humberto de Campos, qual alegria maior que alguém deu à humanidade comparado com Maria de Madalena? Quem poderia ter dado uma alegria, uma notícia melhor do que Maria Madalena? Quando ela vê o Senhor ressuscitado. Ela entra no cenáculo e começa a gritar, que viu? E diz a Amélia Rodrigues que Tomé olha para ela e diz, a você? Todos nós aqui estamos tristes, desesperados. Ele foi crucificado. Crucificação era uma coisa vergonhosa para os judeus. Alguns perguntavam, será que eles nos enganou? E foi a você que ele foi aparecer? Simão Pedro começou a dizer, peraí, a gente vai acreditar nela? Nessa mulher? Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, estava presente, diz Amélia Rodrigues, em Primícias do Reino, corre, abraça ela que já estava quase em pranto e diz no ouvido, minha filha, eu creio. A mulher, eu acredito em você. No meu coração de mãe, eu tenho a certeza de que meu filho não apareceu a mim, não apareceu a Pedro, não apareceu a João, o discípulo amado, apareceu primeiro a você. Nesse momento ele entra com as chagas e aparece às pessoas. A descrença dos apóstolos, ela enfrentou, ela experimentou. O ceticismo de todos. Talvez ela seja o símbolo da ressurreição, da imortalidade, para dizer que não importa de onde você começa. O importante é para onde você vai. Não importa em que ponto você está, mas o esforço que você faz para ir para onde você quer. Essa é a ideia da evolução. E por fim, as mulheres piedosas.
Maria Madalena, aliás, é uma riqueza muito grande, mas não temos tempo, já estamos concluindo. Quem não se recorda, por exemplo, de ela entrando na casa de Simão, o fariseu? Haroldo Dutra Dias disse que certa vez viajou para a Síria, esteve com estudiosos da Síria, da tradição judaica, e leu essa parte que Jesus entra na casa de Simão, o fariseu. E quando leu, o estudioso disse assim: meu Deus, que absurdo. E que absurdo por quê? Você não entendeu? Não, não entendi. Eu vou lhe explicar. Esse homem foi profundamente descortês e mal educado com Jesus. Mas não entendi. Eles, na tradição do Oriente Médio, quando alguém entra na casa de visita e é convidado, se dá água, por causa da caminhada no deserto, os pés cansados de areia, se dá um beijo no rosto. O beijo era uma ideia espiritual sagrada. Daí Judas ter beijado Jesus. Um beijo no rosto. E ter dado água também para beber. E alguma toalha. Ele não falou, ele quebrou todo o protocolo. Aí você entende por quê. Porque só alguém do Oriente para entender isso. Que aquilo era uma falta de educação tremenda, descortês. E aí, Jesus senta, fica em silêncio, até que Maria Madalena entra às pressas, se joga nos pés dele, começa a chorar. Simão, vendo aquilo, começa a dizer, diz a Amélia Rodrigues que ele ia contra ela, para expulsar. Ela olha ele com um olhar fulminante, porque ele era cliente dela. Aí ele recua. Como não podia ir contra ela, começa a ir contra Jesus. Não pode ser profeta. Se esse homem soubesse quem é que está aí, no colo dele chorando, não é profeta, não é homem de Deus. E aí Jesus diz, como diz no Evangelho de Lucas: Simão, tu és um homem inteligente. Eu quero perguntar uma coisa. Vou traduzir em moedas atuais. Uma pessoa devia 5 mil reais a alguém. E outra pessoa devia a essa pessoa também 500 reais. O credor perdoou as duas dívidas. A quem ele mais amou? Ele amou a quem ele mais perdoou. Aquele que devia 5 mil. Pois bem, és homem inteligente. Pois eu entrei aqui na tua casa e tu não me beijaste como manda o protocolo, mas essa mulher beija os meus pés. Tu não me deste água para lavar as pernas de areia cansada e nem para beber. E essa mulher lava-me os pés com as lágrimas dos seus olhos e as enxuga com a movimentação suave dos seus cabelos. Mulher, porque tu muito amas, muito te será perdoado. Ela dá um grito de emoção e sai. Quantas lições! Mais tarde reencarnaria como Teresa de Ávila. Como esse exemplo fantástico. E as mulheres piedosas. Aquelas que, no momento da cruz, todos os homens, com exceção de João, fugiram do holocausto. Com medo. Fugiram da cruz. E aquelas mulheres, Verônica, Berenice, a própria Joana de Cusa, que acompanhou algo à distância, a Maria de Nazaré, Maria de Madalena, acompanhando na cruz. Gratas. Esse sentimento de fidelidade. A mulher tem essa tendência de ser fiel àquilo que acredita. Dia adiante. Os homens têm hormônios masculinos que dão força física. As mulheres com os hormônios femininos têm força moral. Já tentou bater boca com uma mulher? Eu sempre saio perdendo com minha mulher aqui. Ela sempre me ganha nos argumentos. Porque os hormônios femininos têm essa força moral. A gente não consegue. A mulher vai lá, tem uma intuição de ir lá na frente. Como diz um amigo meu amigo, a gente acha que está sabendo alguma coisa. Eu começo a namorar com a mulher, achando que eu estou tomando iniciativa, interessado nela, ela já está botando o nome das crianças. Porque a mulher é assim, lá na frente. Teve outro amigo meu que disse, olha, minha esposa, teve uma época que a gente se separou, e isso é porque eu estava desempregado, estava com uma dificuldade, e etc, alguns problemas de família, e ela, querendo dar prosseguimento aos empreendimentos familiares, ter filho, etc, disse que eu estava muito acomodado, separou de mim. E quando a gente voltou, quando a gente se reencontrou mais tarde, eu já equilibrado, etc, a gente quis reatar o relacionamento. Aqui para nós, eu não queria nada mesmo naquela época. E ela, quando a gente começou a conversar, ela que tinha acabado comigo, quando começou a conversar, ela começou a dizer, olha, você, inclusive, que acabou comigo, que me abandonou. Eu disse, não, pera isso. E ela começou a falar, disse, não, foi você que acabou. Não, foi você. E aí, na discussão, eu comecei a acreditar que fui eu mesmo que acabei. Porque a mulher assim, ela vai discutindo com a gente, daqui a pouco ela convence a gente que é aquilo mesmo. O poder feminino, a tendência à fidelidade, à estabilidade emocional, a capacidade de fazer vínculos mais profundos. O homem é mais instável nesse sentido. É mais irritado nesse sentido, é mais inconstante. Por isso, Jesus, muitas vezes, teve os discípulos
aqueles colaboradores, alguns dos quais reencarnaram mais tarde como mulher, como é o caso de Judas Iscariote, mas também aquelas mulheres que era o esteio, como disse Chico Xavier, a mulher, e o amor da mulher sustenta com sua força a harmonia do mundo. Porque ela tem um segredo que só partilha com Deus, através da maternidade. A mulher tem as portas da chave dos céus na maternidade. E quando eu me refiro à maternidade, não apenas a maternidade biológica, mas o senso de maternidade, de dedicação, a maternidade espiritual. Portanto, meus amigos, esse é um tema valioso, que explora uma dimensão rica do Evangelho. Agradeçamos, portanto, a Deus, a espiritualidade maior, a bênção dessa oportunidade, dizendo, como disse José Silveiro Horta, Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espírito reverente clamamos pelo teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva. Escuta-nos, mestre, e vem. Vem retificar nosso passo na tarefa corrigida. Sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara nossa esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado, muita paz.